Alô, galera do canal Bionline, alô, galera da plataforma Bionline, eu sou o professor Marcos André, estamos de volta fazendo gravações de vídeo de botânica. Botânica, um dos assuntos que os alunos mais têm medo, choram, as lágrimas escorrem, fica naquela dúvida de ter que trabalhar com vegetal. Marcos, eu quero fazer medicina. Mas é importante a botânica pelo conhecimento básico que ela exige da gente. E, sobretudo, galera, é um dos assuntos também com grande relevância em vestibulares, como é o caso, por exemplo, do Enem. Praticamente todo ano a botânica ela é explorada e é importante que você tenha toda a base para fazer uma boa prova. Eu tenho certeza que ao final da aula de hoje você vai saber tudo sobre morfologia vegetal, especialmente a morfologia das flores, as estruturas que são as estruturas reprodutivas das angiospermas. Então, se você tem dúvidas sobre morfologia vegetal, fique ligado à nossa aula, que nós vamos falar sobre flor. Alô, galerinha, tudo bem? Olha só, a gente vai adotar essa semana uma sequência de aulas sobre botânica, mais precisamente sobre morfologia vegetal. Então, sugiro que você fique acompanhado no canal, ligado no canal, ative o sininho, é importante, porque assim todos os vídeos que vão sendo postados, automaticamente você vai ser notificado. É importante também para que você receba essa notificação, que você se inscreva aqui no meu canal. Agora, galerinha, ao falar de botânica, é imprescindível que a gente analise algumas estruturas que são fundamentais para a adaptação do vegetal. Esse é o ponto que eu quero que você tome muito cuidado. Ao estudar botânica, é imprescindível que você analise as características adaptativas dos vegetais. Marcos, é a mesma coisa quando a gente analisa a zoologia? Exatamente a mesma coisa. Só que a zoologia, a gente estuda os animais. Na botânica, nós vamos estudar os integrantes do reino plant. Então, é fundamental, no estudo da botânica, que você entenda quais são as características adaptativas dos vegetais e a importância dessas características para a conquista do ambiente terrestre, assim como também garantindo a independência da água para o processo de reprodução. Galerinha, eu sou o professor Marcos André, eu sou do canal e da plataforma Bionline e o meu Instagram está aí, prof.marcosandrebio. Peço que você se inscreva, me siga, melhor dizendo, lá no Instagram. O meu perfil ele é voltado para a distribuição de conteúdo de biologia, para te ajudar aí na formação e na construção de muito conhecimento para você fazer uma boa prova de vestibular. Quando a gente fala de morfologia vegetal, nós vamos falar dos órgãos vegetais. E é interessante que a gente divida esses órgãos vegetais em dois grandes grupos, os reprodutivos e os vegetativos. Quais são os reprodutivos? Flores, frutos e sementes. Quais são os vegetativos? Raiz, caule, folha. Perceba o seguinte, galera, eu tenho aí a distribuição desses dois grupos de órgãos, mas é interessante a gente destacar alguns pontos que eu considero que eles são decisivos para a nossa prova. Por quê? Porque ao analisar essas situações, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns desses órgãos. Dá uma olhadinha aí, galera. Flores, frutos e sementes, correto? Quando eu falo de flor, quando eu falo de fruto, automaticamente eu já estou fazendo referência a um grupo de vegetais. E esse grupo de vegetais são as famosas angiospermas. Desculpa escrever dessa maneira, vocês sabem, quando eu gravo a aula dessa forma, eu utilizo o mouse para escrever. Então, as angiospermas são as plantas que apresentam flores e frutos. A semente não é uma exclusividade da angiosperma. A semente já está presente tanto na gimnosperma como na angiosperma. Lembra de um detalhezinho que é fundamental para você. Atenção, a semente ela é essencial para a proteção do embrião. As flores e frutos estão associados
à atração de agentes polinizadores, bem como também ao processo de dispersão do vegetal, e nós vamos reforçar, retratar, discutir muito isso na aula de hoje. Os órgãos vegetativos correspondem basicamente à famosa raiz, caule, folha, flor. Os órgãos vegetativos corresponderão à raiz, caule e folha. Cuidado! Cada um desses órgãos aqui demonstrarão adaptações importantes que representam a conquista do ambiente terrestre. É isso que eu quero que você, ao final da nossa aula, entenda quais são as características, o que cada um desses órgãos vegetais adaptados representa em um dado contexto, em uma dada condição ambiental. Isso é imprescindível para vocês. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos constantemente estar falando sobre isso, sobre características adaptativas. Então, o primeiro órgão que nós vamos trabalhar é a flor. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a flor é uma característica exclusiva das angiospermas. Marcos, eu aprendi que flor está associado a gimnosperma e angiosperma. Para com isso. Acabou essa discussão. Na gimnosperma são estróbilos. Na angiosperma são flores. Inclusive, muitos taxonomistas da área da botânica afirmam que a flor é uma apomorfia. O que isso quer dizer? É uma característica que define um grupo. Então, se eu afirmo presença de flores, eu estou definindo que eu estou trabalhando com o grupo das angiospermas ou antófitas. Então, eu quero que você tire essa ideia de que gimnosperma é uma flor sem atrativo. Embora, do ponto de vista histológico, ambas apresentem a folha carpelar, atenção, na gimnosperma, essa folha carpelar ela é aberta, enquanto na angiosperma ela vai ser fechada, e aí vai ter a formação do ovário. E tendo a formação do ovário, nós vamos ter a formação do fruto após a fecundação da oosfera. Galerinha do Bionline, não é mais para você falar que gimnosperma tem flor, você vai falar que a gimnosperma tem estróbilo. Flor está associado às angiospermas. Aí nós temos uma flor mostrando os seus principais componentes. Então vamos identificar esses componentes das flores, porque isso é importante para a gente, tá, pessoal? É importante que a gente observe esses componentes aí. Galerinha, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui essas sépalas. O que são as sépalas? São essas folhinhas, tá? Que elas são esverdeadas. Atenção para isso. O conjunto de sépalas vai formar o cálice. Então, toma muito cuidado com essa ideia aí. Bem aqui, pessoal, nós temos a pétala. E a pétala corresponde a essas folhas estéreis, modificadas, coloridas. Às vezes apresentam substâncias que denotam, que apresentam um pouquinho de odor, que é justamente para atrair um determinado animal polinizador. Esse é um papel importante para a flor. Atenção para isso, galera. Ao falar de flor, é fundamental que você entenda, do ponto de vista reprodutivo, o seu papel. O papel da flor é atrair um animal polinizador. Marcos, mas eu posso falar que toda planta angiosperma é polinizada por algum bicho? Não. Existe uma polinização feita pelo vento. E aí você vai perceber que as estruturas florais são adaptadas para isso. Já já eu vou fazer o comentário sobre essas plantas que são polinizadas pelo vento, mesmo no grupo das angiospermas. Então, a sépala são essas folhinhas esverdeadas, as pétalas são essas folhinhas coloridas, que são importantes como atrativo. Bem aqui, pessoal, eu tenho o estame. O estame é o elemento masculino da flor. Ele vai apresentar essa região mais dilatada, que é o que nós chamamos de antera, e essa região que é chamada de filete. E, geralmente, no centro da flor, nós vamos encontrar o famoso carpelo. O carpelo corresponde ao elemento feminino. Ele vai apresentar uma abertura, que é o estigma, o estilete, que é esse canalzinho bem aqui, ó,
até chegar na sua base dilatada. E essa base dilatada, galera, é o ovário. O ovário é importante. Por que o ovário é importante? Porque o ovário, ao se desenvolver, dará origem ao fruto. O óvulo, ao se desenvolver, dará origem à semente. Então, nós temos algumas flores que apresentam um óvulo só. Então, vai formar um fruto com uma única semente. Nós temos flores que apresentam milhares de óvulos. Nós vamos formar um fruto que apresenta no seu interior milhares de sementes, como acontece, por exemplo, com o mamão. Você percebe dessa maneira que o ovário ele circunda o óvulo. Vejam, o óvulo não é uma característica exclusiva das angiospermas. Desde as gimnospermas, os óvulos se fazem presentes. Não é à toa que a gimnosperma foi a primeira planta a ser vascular e apresentar a semente que vai proteger o embrião. Agora, nós estamos falando de óvulo e de ovário. O ovário é uma estrutura que, ao se desenvolver, originará o fruto, que, por consequência, vai proteger a semente e que vai também proteger o embrião. Isso é importante que você tenha essa sequência. O ovário vai albergar o óvulo, o fruto vai abrigar a semente. Então, aí eu tenho as estruturas relacionadas de uma flor que são importantes para garantir, ratificar o processo de reprodução do vegetal. Galera, então veja, a flor, acabei nem falando isso, né? Ela vai ter o pedúnculo floral ou o pedicelo, que é o eixo de sustentação. O receptáculo floral é onde estão inseridos os verticilos florais, que são essas peças florais que eu falei para vocês. Quais foram as peças florais que eu citei? Vamos lá. Quais foram as peças florais? Sépala, pétala, estame e carpelo. Então, elas vão estar aí inseridas no receptáculo floral. O conjunto de sépalas vamos dar origem ao cálice. O conjunto de pétalas vamos dar origem à corola. O conjunto de estames vamos chamar de androceu. E o carpelo vai formar o gineceu. Passei e voltei aqui na imagem, né? Voltei aqui na imagem para a gente fechar aqui uma ideia importante. Olha só, galera, eventualmente, quando nós temos o cálice e a corola diferentes, nós chamamos de flores heteroclamídeas. Quando o cálice e a corola são iguais, chamamos de homoclamídeas. Então, a grande maioria das flores, especialmente aquelas cobradas em provas de vestibular, nós vamos ter o cálice diferente da corola, ou seja, o cálice esverdeado e a corola colorida, quase que não sai, sendo que a corola é formada pelo conjunto de pétalas. Cuidado com esse detalhezinho. É importante também frisar que a quantidade de pétalas é um fator que vai diferenciar as angiospermas monocotiledôneas das angiospermas dicotiledôneas. As angiospermas monocotiledôneas têm geralmente flores trímeras e múltiplos de 3. As flores das angiospermas dicotiledôneas são tetrâmeras ou pentâmeras e seus múltiplos. Marcos, então se eu tiver uma flor com 12 pétalas, já que é múltiplo de 3, já que é múltiplo de 4, como é que eu vou diferenciar se é uma angiosperma mono de uma angiosperma dicotiledônea? Aí você vai atrás de uma outra característica, como a distribuição dos feixes vasculares, como é o caso das raízes, se é uma raiz fasciculada, se é uma raiz pivotante. Então, você vai utilizar outras características morfológicas que permitirão a diferença entre angiospermas mono e angiospermas dicotiledôneas. Ficou claro isso, pessoal? Então, toda flor vai apresentar o pedúnculo, o receptáculo e os verticilos florais. Cálice, sendo formado por um conjunto de sépalas, geralmente na cor verde. Corola, formado pelo conjunto de pétalas com cores geralmente diversificadas. Quando há diferença de cálice e de corola, falamos de flores heteroclamídeas. Quando não há esta diferença, chamamos de flores homoclamídeas. Agora, galera, o conjunto de estames nós vamos chamar de androceu. Então, o androceu é o conjunto de estames que corresponde ao elemento masculino da flor. Por outro lado,
o conjunto não, né? O gineceu vai formar o que vai ser constituído pelo que nós chamamos de carpelo ou pistilo. Atenção para esse detalhezinho, galera. Ó, aqui eu tenho a antera, que é essa região mais dilatada do estame. Tudo bem? É dentro da antera, dentro da antera, que vai haver a formação dos famosos grãos de pólen. Grão de pólen vai ser formado dentro das anteras. Eu vou falar isso, embora nós tenhamos uma aula aqui no canal que fala só sobre reprodução vegetal. Mas eu vou citar isso que eu acho importante. Não esqueça que quando você olha a flor, você está falando de um estágio de desenvolvimento da planta, que é o famoso esporófito. Então, os elementos da flor são diploide, com exceção do endosperma, que vai formar ali a semente, que é triploide, mas aí depois a gente vai falar isso em uma outra aula, quando vamos discutir flores e sementes. Agora nós vamos falar, quando nós formos discutir frutos e sementes. Agora nós vamos falar excepcionalmente da flor. Então, o componente da flor, do ponto de vista cromossômico, são as células diploides, são células 2N. Então, aí dentro da antera estarão as células mãe dos esporos masculinos, células mãe dos andrósporos, e elas sofrerão meiose. Ao sofrerem meiose, originarão os andrósporos, que são os esporos masculinos, ou micrósporos, assim também é chamado por alguns autores. Esses micrósporos, esses andrósporos, darão origem ao que nós chamamos de grão de pólen. E aí o grão de pólen vai formar a célula do tubo e a célula geradora. A célula do tubo, como o próprio nome sugere, originará o tubo polínico. E a célula geradora dará origem aos dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Lembrando de detalhezinho que é importante para vocês. Na angiosperma, há uma dupla fecundação. Por quê? Porque um núcleo espermático vai fecundar a oosfera, gameta feminino. O outro núcleo espermático vai fecundar ou vai se fundir aos núcleos polares ou núcleos centrais, que são duas células haploides que vão fazer parte do gametófito feminino. Desta fusão, dessas duas células centrais, desses dois núcleos centrais ou núcleos polares com os núcleos espermáticos, formará um tecido triploide, que é o endosperma, que eu citei ainda há pouco, mas a gente vai falar mais em uma outra aula. O que eu quero agora é que você entenda, é que você confirme, é que você ratifique que lá na antera nós vamos ter a formação do grão de pólen, que é o gametófito masculino jovem. Quando é formado o tubo polínico e os núcleos espermáticos, passam a ser chamados de gametófito masculino maduro. Muitos autores fazem essa diferença e eu acho que é importante nós citarmos também. O gineceu, que vai ser formado pelo carpelo ou pelo espistilo, ele tem uma aberturinha, que é o estigma, ele tem esse canalzinho, que é o estilete, e ele vai ter o ovário. Galera, não custa nada reforçar. O ovário, quando se desenvolve após o processo de fecundação, dará origem ao fruto. Dentro do ovário, nós temos o óvulo. O óvulo, quando se desenvolver, vai dar origem à semente. Eu sempre falo isso, eu vou repetindo isso, que é justamente para que você não tenha dúvidas quando você vai fazer uma prova de vestibular. Galerinha, aproveita a oportunidade. Se você está gostando da aula até esse presente momento, deixa um like, deixa lá uma curtida, né? Dê esse joinha para o seu amigo, se inscreva no canal. É importante, quanto mais pessoas estarem inscritas, quanto mais pessoas estiverem divulgando nosso trabalho, mais conteúdo a gente vai ter disponível, mais o YouTube vai direcionar os meus vídeos para você, e aí você vai ficar por dentro da biologia para arrebentar numa prova de vestibular. Perceba um detalhezinho que é importante. Aí eu estou representando os elementos férteis da flor. Ainda há pouco, nós trabalhamos a ideia de elementos que são estéreis de uma flor, que é o cálice, que é a corola, que são as sépalas e pétalas, respectivamente, o pedúnculo floral, o receptáculo floral.
quando a gente vai fazer a análise do androceu e do gineceu, são os elementos férteis da flor. Então isso você precisa também tomar muito cuidado para não ser surpreendido em termos de prova. Aqui eu tenho uma outra imagem que ratifica tudo aquilo que nós vimos ainda há pouco. Vejam só, dê uma olhadinha aqui, galera. Aqui a gente tem justamente o que nós conhecemos como pedúnculo ou pedicelo, nós temos o receptáculo floral, nós temos as sépalas, cujo conjunto vai formar o cálice, nós temos a pétala, cujo conjunto vai formar a corola, nós temos os estames, que formarão o androceu, nós temos o pistilo ou carpelo, que irá compor o gineceu. Então, aí eu tenho mais uma imagem que representa todas essas estruturas da flor. Eu tenho certeza que após essa aula, estrutura de flor não vai ser um problema para vocês. Agora, galerinha, vamos trabalhar resolução de questões. Veja essa questão aí, ó. Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam o androceu e o gineceu simultaneamente, tá? Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os estigmas, estão posicionados acima de estruturas masculinas, as anteras, conforme destacado na imagem. Esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à seguinte vantagem. Galera, lembra que eu falei ainda há pouco que a flor é um elemento reprodutivo associado à atração, geralmente, de animais polinizadores. Existem flores que não vão ter essa capacidade, e aí, geralmente, elas apresentarão anteras longas e flexíveis, estigmas plumosos, que é justamente para que haja maior capacidade, né? Algumas flores não apresentarão a capacidade de atrair animais polinizadores. Então, elas terão adaptações para isso. Então, elas terão, por exemplo, anteras longas e flexíveis. Os estigmas são pilosos, cheios de pelos, para conseguir aderir a esse grão de pólen que está sendo dispersado pelo vento. Então, você vai percebendo que essas plantas apresentam adaptações para aumentar, para garantir, de uma certa maneira, o processo de polinização. Mas as plantas angiospermas, algumas delas, evitam a autopolinização. Algumas delas evitam a autopolinização. E existem algumas maneiras interessantes de se evitar a autopolinização. Uma dessas maneiras é a famosa dicogamia. O que é a dicogamia? É quando o elemento masculino amadurece em um período e o elemento feminino amadurece em um outro período. Ou seja, digamos, por exemplo, o elemento masculino vai amadurecer no verão e o elemento feminino vai amadurecer na primavera. Colocando aqui exemplos para te dar a ideia de sazonalidade, de períodos diferentes onde o elemento masculino vai ser formado e o elemento feminino também. Dessa forma, evita o processo de autopolinização. Existe também a autoincompatibilidade, quando o grão de pólen tenta polinizar o elemento feminino da mesma flor e aí não dá jogo. Mas existe o que nós chamamos de ercogamia. A ercogamia é uma barreira física. Então, às vezes, o grão de pólen é produzido na antera, que está localizado bem abaixo do carpelo, e aí impede desse grão de pólen chegar ao elemento feminino. É o que está sendo representado aí. Agora, qual é a vantagem de se evitar a autopolinização? A vantagem de se evitar a autopolinização, mas por consequência, privilegiar a polinização cruzada, vai estar diretamente relacionada ao aumento da variabilidade genética, galera. Letra D de dado. Aumento da variabilidade genética. Você que está assistindo a aula, você que conseguiu marcar aí a letra D de dado, compreendeu a letra D de dado, coloca lá, faz um comentário bacana sobre essa letra D de dado. É importante o aumento da variabilidade genética. Quanto maior a diversidade genética, quanto maior a variabilidade genética, mais interessante para o vegetal. E a flor é um elemento que vai fazer isso. Então, essa impossibilidade por uma barreira física, que é o caso da ercogamia, aí apresentado na questão, é importante porque vai privilegiar a polinização cruzada e evitando, assim, a autopolinização e permitindo, dessa maneira, um incremento da variabilidade genética. Galerinha, se pintou alguma dúvida nessa questão, coloca aí no comentário.
Coloca a dúvida que assim que eu observar a dúvida, eu vou responder para você. Outra questão importante, olha só. Uma das características das plantas mais aproveitadas pelos seres humanos são as características não reprodutivas das flores. Assim, podemos considerar como característica não reprodutiva e sua função. Característica não reprodutiva e sua função. Não reprodutiva e sua função. Eu falei para vocês que os órgãos reprodutivos, ou melhor dizendo, que as flores apresentam elementos que são férteis e elementos que são estéreis, correto? Então isso é interessante para a gente. Vejam só, olha o que ele traz aí. O pólen, o néctar nutritivo e o odor para atrair vetores animais específicos, mas o pólen é produzido lá pelas anteras, que são elementos reprodutivos, que são elementos férteis. A grande plataforma de pouso, os estames longos e cores vivas para atrair borboletas. Também eu estou trabalhando com a ideia de elementos que são reprodutivos. Os inúmeros carpelos são elementos reprodutivos. As pétalas coloridas, o odor e a grande produção de pólen. Grande produção de pólen está associado a um órgão diretamente associado ou relacionado ao processo de fertilidade. Então, o que nos resta? Bem de bola, o formato, a cor e a fragrância para atrair polinizadores coevolutivos. Vamos trabalhar aí algumas palavras que eu acredito que possam ter chamado a atenção de vocês. Formato, cor e fragrância está diretamente associado à pétala. Lembra que a pétala é uma folha estéril. Não é ela quem vai, de uma certa maneira, determinar a ocorrência de fecundação. Então, isso é importante. Por mais que faça parte da flor, é um elemento estéril. Coevolutivo. Coevolução. São animais, por exemplo, que evoluem no mesmo cenário que as plantas. Exemplo, a forma do bico de um beija-flor que vai permitir com que ele se encaixe perfeitamente naquela flor, entre as pétalas daquela flor, para ocorrer o processo de alimentação, de coleta do néctar e, consequentemente, facilitar a polinização vegetal. Isso é coevolução. Evoluem juntos, evoluem paralelamente, no sentido de permitir maior especificidade. Isso é interessante para algumas espécies de vegetais em determinados contextos, né? Porque se aumenta muito a especificidade de polinização, ela passa a ser muito mais exigente. Se ela passa a ser muito mais exigente, ela também fica muito mais suscetível à extinção. Porque se eu elimino, de repente, esses animais que atuam como polinizadores, essa planta também vai morrer. Ela não vai mais se reproduzir. Então é importante você ter isso bem claro na cabecinha de vocês. Então, nesse cenário, o formato, a fragrância, a cor das pétalas são importantes para atrair animais que evoluíram no sentido de possibilitar o processo de captura de néctar e, consequentemente, a polinização do vegetal. Uma questão que trouxe aí alguns vocabulários técnicos que eu considero interessantes para a gente discutir. E, por último, vamos lá, flores desprovidas de pétalas coloridas, sem nectários com grande produção de grãos de pólen, os quais são pequenos e leves, caracterizam plantas com polinização de qual tipo? Galera, se a flor não é colorida, eu tenho que pensar num outro meio de polinização. E a polinização aí, nesse caso, mais interessante é a polinização feita pelo vento. Neste cenário, neste contexto, as flores terão estames muito mais longos e flexíveis, os estigmas do carpelo cheios de pelinhos, justamente para esse grão de pólen que está sendo dispersado pelo vento, aderir ao estigma e aí fazer o processo de polinização. Então, essa polinização aí descrita é a polinização do tipo anemófila. Galera, se pintou dúvida nas 3 questões, coloca aí no comentário, escrevam no comentário, indique as aulas para os seus amigos, é importante, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, não perca essa oportunidade e caso você queira conhecer ainda mais o meu trabalho, visite a minha plataforma www.bionline.com.br. Muito obrigado por estar comigo até este presente momento. Fique atento à próxima aula de morfologia vegetal aqui no meu canal.